Irmãos, esse versículo aqui ele fala sobre tempo, remir o tempo. O que é o tempo? Na sua concepção mais singela, tempo é uma sucessão de acontecimentos que vão se desenrolando durante a nossa vida. Tempo. Então foi um modo do homem medir essa sucessão de acontecimentos históricos. E o homem dividiu matematicamente o tempo em milésimos de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos. E o homem vai medindo o tempo, vai, a partir dessa medição do tempo, tentando racionalizar o tempo, entender essa sucessão de acontecimentos. E o homem vai observando que com essa sucessão de acontecimentos as coisas, elas não ficam como estavam. Você não está hoje como você estava ontem, ou como você estava há 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, ou 30 anos atrás. A vida se renova. Uns partem, outros se vão, outros ficam. Nascem pessoas, morrem pessoas, acontecem guerras, acontecem coisas boas, coisas ruins. E tudo isso vai recebendo a sua marca do tempo. A marca do tempo. Mas o tempo, ele não tem só um aspecto objetivo, de segundo, minuto, horas, dias e meses e anos. Ele tem um aspecto subjetivo também, psicológico. Por exemplo, se você estiver fazendo uma coisa legal, uma coisa que você gosta, parece que o tempo passa rápido, não é mesmo? Você está lá, sei lá, assistindo o seu futebolzinho, mas já acabou o primeiro tempo. Ou então você está se divertindo com a esposa em algum lugar bacana, assim, você leva ela para passear, puxa, parece que o tempo voa. Brincando com seus filhos, fazendo algo que você gosta, tudo que é bom parece que passa rápido, né? Então uma dimensão psicológica, mas continua igual. O segundo continua sendo segundo, o minuto continua tendo 60 segundos e assim sucessivamente. Objetivamente é igual, mas é como se o tempo ele demorasse, ele passasse muito rápido. Mas tem coisas que você faz na vida que às vezes parece que demora muito. Coisas chatas, né? Tem coisas chatas que parece que demoram muito. Então, por exemplo, se você está subindo a serra, como a gente estava subindo a serra ontem, era 3 pistas para descer e uma só para subir a serra, porque o pessoal faz aquela operação descida. E aí, se você pega um caminhão subindo, a gente não pode ter ultrapassagem. Então a gente vai subindo a 20 por hora, trocando ali primeira, segunda, para, primeira, segunda marcha, e aí parece que não passa nunca. E o sol está ali na sua cabeça e tal. Se o carro não tem ar-condicionado, então fica mais complicado ainda, né? Você fica torcendo, cai uma chuvinha aqui, porque o tempo não passa. Ou então quando você está numa fila de uma repartição pública, você não tem escolha, você tem que ficar lá esperando lá, e parece que o negócio, nossa, um dia parece que tem 72 horas ali, parece que o negócio não passa. Então uma dimensão da sua psicológico. Mas o segundo continua sendo um segundo, o minuto continua sendo um minuto, e assim sucessivamente. Uma outra característica psicológica do tempo é quando você faz coisas rotineiras, coisas que você não precisa pensar para fazer. Então você põe lá o seu relógio para despertar, 6 da manhã, acorda, toma banho, toma café, corre, pega o trem ou o ônibus lotado, ou o carro, pega o trânsito, chega no trabalho, bate cartão, faz as rotinas do dia, etc e tal, volta para casa, trânsito, mesma coisa, faculdade, escola, igreja, você vai fazendo todo dia, tudo exatamente igual. Parece que o tempo passou rápido demais também. Quando você não precisa mais pensar naquilo que você está fazendo e você faz rotineiramente, é como se o tempo tivesse voado. É por isso que todo mundo fala, nossa, como o tempo passou, olha como essa criança cresceu, meu Deus, já passaram 5 anos que eu estou nessa empresa, já estamos 12 anos casados, e assim sucessivamente, o negócio passou rápido demais, porque a gente não pensa mais naquilo que está fazendo, porque todo dia é a mesma coisa, todo dia é igual. Mas quando você olha para trás, percebe, compara as fotos,
os selfies, né, que foram feitos, você vai vendo que já não está igual, passou o tempo voou. É uma dimensão psicológica do tempo. Todo mundo reclama disso. Todo mundo fala que o tempo está passando mais rápido hoje do que passava antes, né? Todo mundo já ouviu essa conversa aí, porque essa dimensão psicológica do tempo. Mas o tempo continua tendo, objetivamente. Um segundo é um segundo, um minuto é um minuto, uma hora é uma hora, e assim sucessivamente. Então, tem algumas coisas sobre o tempo que eu gostaria de falar nessa noite. Outras características. Primeiro, o tempo, ele é invencível. Ele é invencível. O tempo na dimensão humana, para os gregos, levava o nome de cronos, da onde vem cronológico, cronômetro, cronometrado. Então essa sucessão de segundos, de minutos. E alguns achavam que o tempo era como se fosse um deus, uma divindade, que vai corroendo por onde vai passando. Lembra aquele joguinho Pac-Man? Já que ele vai... Imagine um Pac-Man que nunca para, constante. Ele nem corre e nem anda devagar, mas ele vai. Ele não para, ele continua. Ninguém consegue parar. Por isso que era chamado de uma divindade. Uma pessoa forte assim, né? Um cara forte, que nem o André assim, que nem o Marcão, forte. Ninguém para esse homem, ninguém para esse Deus, né? É forte o tempo. O tempo não para, o tempo não para, ele tem essa dimensão de força. Só um Deus maior conseguiria parar esse tempo. Mas na nossa dimensão humana, ele não para. Não tem como parar. Ele escapa das nossas mãos, ele continua, ele é um trabalhador constante, ele não se cansa, ele não diminui a sua marcha nem aumenta. Ele vem para todos nós, na nossa dimensão humana, e o tempo está passando. Uma outra característica do tempo: o tempo, ele não pode ser quantificado. Em que sentido? Você não sabe, você não tem condições de saber quanto tempo ainda lhe resta de vida. E até melhor que seja assim, né? Quem conseguiria viver sabendo exatamente o dia e a hora da sua morte? Teve um homem que veio ao mundo sabendo o dia e a hora da sua morte. Quem foi esse homem? Jesus. Imagine a pressão de Jesus sabendo exatamente o dia e a hora e a forma da sua morte. Porque tantas vezes tentaram pregar Jesus e Jesus falava assim: minha hora ainda não chegou. Não chegou a minha hora. Não me admira que Jesus tenha suado sangue, gotas de sangue, porque imagine um homem que tenha vivido toda a sua vida sob a sombra da cruz. Jesus, o único homem que nasceu para morrer, para dar todos nós morremos, mas só Jesus nasceu com a missão mais importante de morrer, para dar vida por mim e por você, e graças a Deus por isso. Mas a maioria de nós, ou todos nós, nós podemos ter uma ideia, pelas estatísticas: o brasileiro médio vive aí 70 anos, 75 anos, então é mais ou menos por aí que eu vou, e tal. Mas se você, pergunte, se você conhecesse um profeta que te revelasse, tem cartomante, vidente, essas coisas aí também, né? Mas se você conhecesse uma pessoa que te falasse exatamente o dia e a hora e o jeito que você fosse morrer, você ia querer saber? Ia querer? Quem aqui ia querer saber? Levanta a mão. Eu não. É só o Wesley. Eu não quero saber não. Eu quero surpresa, né? Eu não quero saber mesmo. Você até consegue contar quanto dinheiro você tem, ou quanto dinheiro você não tem. Você consegue contar. Você puxar um extrato lá da sua conta, você tem uma ideia de quanto tem, ou quanto tem negativo ou positivo. Você consegue. Você tem uma ideia, você tem aquele Celta antigo lá e tal, aquele Fusca Bala, aquele Fiat Uno, você sabe mais ou menos quanto que vale aquilo lá e tal, né? Você tem mais ou menos essa dimensão do tempo, do dinheiro que você tem, você consegue quantificar, ou que você não tem também, dinheiro zero, mas tempo
quanto tempo você tem ainda de vida, você não consegue quantificar. Eu acho que é por isso que a gente desperdiça tanto tempo. Porque se você está vendo a sua conta corrente baixando ali, o dinheirinho, ou quando chega a fatura do cartão de crédito, que você vê cada vez mais alto, você consegue quantificar. Mas você não consegue quantificar quanto tempo você ainda tem. A gente vive, às vezes, na perspectiva de que a nossa vida nesse mundo é para sempre, é eterna. Ela não é. Obrigado, Wesley. Valeu, obrigado, viu? Mas ela não é, a vida não dura para sempre. Não na perspectiva humana, eu estou falando tudo aqui na perspectiva humana. Você não consegue quantificar, a gente não sabe. A gente sabe, se a gente for pagar uma prestação de R$1.000 por mês, quanto que vai ter menos daqui um ano, quanto eu preciso ganhar, etc e tal. Mas em relação ao tempo, a gente não consegue quantificar. E uma coisa, você pode perder todo o seu tempo de uma só vez. Todo mundo que sofreu, por exemplo, um acidente súbito, foi atropelado. Eu tive um tio que foi atropelado, irmão da minha mãe. Eu não imaginava que aquele seria o último dia. Tive uma tia que morreu num acidente de carro. Aos 22 anos, 23, mais ou menos. Você acha? Uma pessoa cheia de vida, linda, Miss Sorriso da escola. Minha mãe conta essa história aí. Era Miss Sorriso, Miss Simpatia. Estudante de filosofia, cheia de vida. Toda festa ela era convidada. Mulher incrível, me levava no colo aí, para conhecer os amigos dela e tal. Num acidente de carro ela se foi. Então o tempo você pode perder, você pode achar que tem muito tempo e de repente acabou tudo. Você pode perder tudo de uma vez. Assim é o tempo. Uma outra característica do tempo: tempo desperdiçado não pode ser recuperado. Vocês não já ouviu as pessoas falarem assim: eu quero recuperar o tempo perdido? Mera ilusão. Tempo perdido não pode ser recuperado. Aqueles beijos que você deixou de dar na sua esposa, aquele carinho que você deixou de fazer no seu filho, aquele curso que você deixou pela metade, agora eu vou recuperar. Não recupera. O tempo passou, já era, não volta mais. A não ser que você já tivesse criado aquela máquina do tempo lá e o cara lá do De Volta para o Futuro, mas nem mesmo assim. Ela te levava para o passado, mas ela não te deixava mais novo, né? Teria que ser uma fonte de rejuvenescimento. Você pode até recuperar dinheiro. Ah, você perdeu 100 reais, perdeu 500 reais, perdeu 10 mil. Diz que o Donald Trump já foi à falência 4 vezes. E é um dos homens continua sendo um dos homens mais milionários do mundo também. Então dinheiro, se você perder, você fazendo essa comparação com o dinheiro, se você perder dinheiro, você pode recuperar. Mas tempo você não recupera. Passou o tempo passou, já era, não tem como. No meu tempo a gente lia uma historinha em quadrinho do Walt Disney, do Tio Patinhas. Quem conhece aqui o Tio Patinhas? Já ouviu falar do Tio Patinhas? A maioria conhece, alguns novinhos nunca ouviram falar do Tio Patinhas, né? Tio Patinhas vocês conhecem, né? Pelo amor de Deus, conhecem. Era um cara cheio de dinheiro, tinha uma cartola, o tio do Pato Donald e tal. E ele morava numa caixa forte, já viu? Tio Patinhas, já ouviu falar do Tio Patinhas? Já? Tá bom, né? Ah, já ouviu falar do Tio Patinhas. Ele tinha muito dinheiro. E ele gostava de nadar no dinheiro, né? E o cara era muito muquirana. Muito muquirana. E ele tinha essa dimensão do dinheiro que saía. E eu tenho 43 anos. Eu vou falar para vocês, não sei se vocês têm essa mesma experiência. Eu nunca conheci alguém que rasgasse dinheiro. Você já conheceu? A não ser criança, claro, criança não tem. Mas fora criança, você conhece alguém que tinha muito dinheiro e rasga dinheiro? Rasga, a pessoa rasga dinheiro. Ah, dinheiro, eu tenho bastante mesmo, rasga. Nem do mais esperto ao menos inteligente, nem a pessoa que está na plena capacidade mental
e daquelas que são mais incapacitadas. Eu não conheci ninguém que rasgasse dinheiro, mesmo uma pessoa que fosse mentalmente por algum problema incapacitada. Conheci gente assim, que tinha N problemas, por algum tipo de enfermidade degenerativa. Pessoa tomava 2 Coca-Cola por dia, saía andando nu pela rua, gritando, mas se você dava dinheiro na mão dela, ela não rasgava, porque ela ia comprar a Coca-Cola dela, ela ia comprar um brinquedo. Não rasga dinheiro, ninguém rasga dinheiro. Agora, pensando no tempo, será que a gente não rasga tempo? Muitas vezes. Será que a gente não, como eu disse, como a gente não consegue quantificar, será que a gente não fica rasgando o tempo? Porque existe uma outra verdade a respeito do tempo, do nosso tempo. O seu dinheiro pode aumentar, e eu espero que aumente, Se você usar bem o dinheiro, ele é uma ferramenta útil na sua mão. Eu espero que o dinheiro de todo mundo aqui aumente. Pode diminuir, mas pode aumentar. Mas o seu tempo está sempre diminuindo, não tem como aumentar. Já viu aquela ampulheta, né, do tempo que sai caindo aquela areia assim? O pessoal que joga xadrez que usa aquilo lá, né? O cara tem que dar o próximo movimento antes de acabar aquela areinha lá. Eu não sei jogar xadrez, minha filha sabe, eu não sei. Meu tempo isso não se ensinava na escola. O seu tempo está sempre diminuindo. Tudo pode aumentar na sua vida. Muitas coisas podem aumentar. Quantidade de amigos, quantidade de roupa, quantidade de sapatos no guarda-roupa pode aumentar. Você pode ter 2 carros, 3 carros, um dia 2 casas. Mas o seu tempo, ele está sempre diminuindo. Então, essas são algumas das características do nosso tempo. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui: remi o tempo, porque os dias são maus. Remir, o que é remir o tempo, porque os dias são maus? Como que a gente vai lidar com essa questão da brevidade da vida? A Bíblia diz que o homem é como um sereno, é como um sopro. Dura uma pequena madrugada e depois se vai. Eu acredito que há uma grande possibilidade de todos nós aqui, todos nós sem exceção, todos nós, depois que nós morrermos, depois de uns 50, 60 anos, ninguém mais vai falar o meu e seu nome, muito provavelmente. Provavelmente a maior parte de nós não vai entrar para os livros de história, ou nenhum de nós. Seu nome não será lembrado nessa terra. Você lembra o nome do seu trisavô, que morreu talvez aí há 60, 70 anos atrás? Você não lembra mais. O seu bisavô, você não lembra. Alguns não sabem nem do avô. Então nossa vida é como um pó, passageira, leve, evapora rápido. Quais são as dicas bíblicas para nós, ou os mandamentos bíblicos para nós lidarmos com a questão do tempo? A primeira coisa a respeito do tempo que a Bíblia tem para nos ensinar é que é nesse tempo que nós temos que encontrar a fonte da eternidade. É nesse tempo. E a palavra diz que a fonte da eternidade é Jesus. Jesus é o portal e a porta da eternidade. Se o que a Bíblia diz for verdadeiro, o único modo de você vencer esse Deus, Cronos, essa cronologia, esse tempo que a tudo corrói, esse tempo que nada deixa impune, nada deixa sobrar, o único modo de você vencer essa determinação do tempo é se você encontrar o portal da eternidade. O portal da eternidade é Jesus. Por isso que ele disse assim: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A Bíblia diz: quem crê será salvo, quem crer e for batizado será salvo.
A Bíblia diz, Jesus ele disse que quem comer da carne dele, beber do sangue dele, tem a vida eterna. Então, a única forma e o único modo de você vencer essa sucessão continuada de acontecimentos, dos quais faz com que a minha e a sua pele sejam enrugadas, que faz com que os nossos cabelos embranqueçam, que faz com que os nossos dentes caiam, que faz com que a nossa força se esvaia, é se eu e você encontrarmos e abraçarmos a porta da eternidade, que é Jesus. Por isso que a única e mais importante missão da igreja continua sendo pregar Jesus. O único modo de você ter um verdadeiro encontro, um dia, com as pessoas que você amou, com as pessoas que você quis bem, com as pessoas que você conviveu, e sentar à mesa com os santos da história, com Abraão, Isaac, Jacó, e com todos aqueles santos do Velho e do Antigo Testamento, e de você viver eternamente, é se você beber da fonte da água viva, que é Jesus. Por isso, por mais importante que seja qualquer tipo de coisa e de missão que a igreja faça, o mais importante é falar de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é por isso que hoje, muitas atividades, muitas coisas, elas querem distrair você desse exilir da fonte eterna, da fonte de vida eterna, que é Jesus Cristo. Cuidado para não perder Jesus nesse encadeamento e nessa passagem louca de tempo que nós temos. A Bíblia tem aquela história de Marta e Maria, que Marta não parava, a Marta sempre cansada, ouve falar esse nome aí, Marta, que está sempre trabalhando, fazendo as coisas, correndo em briga com a sua irmã Maria, e fala para Jesus dizer para ela, ajudá-la a lavar, a servir, a fazer as coisas, e Jesus diz: Maria escolheu a melhor parte. Escolha a melhor parte. Não importa o que você esteja fazendo na sua vida, não importa as coisas que estejam acontecendo, não importa quantas alegrias ou quantas tristezas você tenha, não perca Jesus da sua vida, não tire Jesus dos seus lábios, não tire Jesus do seu coração, não tire Jesus da sua vida, porque no final das contas, tudo nessa vida passará, mas aquele que faz a vontade do Pai e guarda a sua palavra permanecerá para sempre. Não perca Jesus Cristo da vida, não rasgue tempo, não desperdice o seu tempo, não perca Jesus no meio do tempo, porque o apóstolo Paulo diz que os dias são maus e que nós devemos remir o tempo. Outra coisa, nesse texto que nós lemos aqui, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, e sim como sábios. Como viver a minha vida e não desperdiçar o meu tempo, como remir o tempo. O apóstolo Paulo ele nos dá a dica aqui, ele fala: ande com prudência e com sabedoria. Prudência e sabedoria é cálculo, é raciocínio, é razão. Eu e você, nesse ano de 2017, nós devemos fazer um inventário das nossas atividades para verificarmos se nós não estamos desperdiçando esse dom precioso que Deus nos dá, que é o tempo. Então, verifique, será que você não tem perdido tanto tempo em frente da televisão, assistindo novela, assistindo jogos e mais jogos de futebol, assistindo seriados? Eu sei, eu gosto disso, pastor, isso é legal, não é pecado não, mas será que você não está desperdiçando muito tempo com isso? E os tempos de conversa com a sua esposa, e os tempos de saída com seus filhos, e os tempos de alegria na presença de Deus, e os tempos de alegria com os seus amigos.
coisas mais importantes. Há pesquisas e mais pesquisas que dizem que pessoas tremendamente envolvidas em redes sociais são as mais infelizes. Pessoas, hoje mesmo, comentei com a minha esposa uma pesquisa lá, feita na Universidade de Texas, nos Estados Unidos, na Folha de São Paulo. Pessoas que ficam muito tempo em frente da televisão, vendo seriados, tendem à depressão. Perceba, quantos cursos você talvez deixou de fazer, talvez aprender uma língua estrangeira, talvez passar mais tempo em oração, talvez estudar mais as escrituras sagradas, talvez conversar mais com seus amigos, com seu namorado, viver uma vida que é sua mesmo. Toma posse da sua vida e não deixe a sua vida passar assistindo a vida de outras pessoas, porque no final das contas aquilo não terá importância nenhuma para você. Quando nós estávamos vindo hoje, eu comentava com a minha mãe e com a Andréa no carro, brincadeiras com amigos, com primos meus que eu só tive uma vez na minha vida, mas aquilo ficou marcado para sempre. 2, 3, 4 ocasiões. Por quê? Porque foram tempos bem empregados. Toma posse da sua vida. Toma posse do tempo da sua vida. Não rasgue o tempo, porque você não rasga dinheiro e não rasga coisas preciosas. E o que você tem de precioso, entre outras coisas, é o tempo que te basta, é o tempo que te resta, porque você não sabe efetivamente quanto tempo você ainda tem, ou quanto que Jesus Cristo vai voltar. Então peça a Deus sabedoria. Às vezes, hoje mesmo, conversando também, quantas coisas a gente conversa num dia, né? O pastor só fica falando só. Às vezes surgem oportunidades na nossa vida. Essa vaga aqui precisa que você tenha uma carteira de motorista e você não tem. Essa vaga aqui precisa que você falasse inglês ou espanhol e você não tem. Essa vaga aqui necessitava que você, sei lá, N atividades, mas se você parar para fazer o inventário da sua vida, você sabe que o tempo necessário para ter aquelas atividades, talvez você tenha desperdiçado. Eu não estou falando aqui para a gente guardar o tempo no sentido capitalista do termo, não é isso. Mas é no sentido realmente de dar atenção para aquelas coisas preciosas que efetivamente vão fazer diferença na nossa vida. Então, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios. Eu quero me permitir aqui um parênteses para a heresia. Eu vou me permitir um parênteses aqui, ok? Ninguém sai correndo da igreja, ninguém vem bater em mim, ninguém fala mal de mim depois. Às vezes, eu acho que as religiões, elas atrapalham um pouco. Então, por exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo tem aquela ideia de que o cara vai reencarnar de novo. Se eu não funcionar nessa vida, na outra eu funciono. Cara, o que te garante que existe reencarnação? O que te garante que você terá outra chance? Se a Bíblia for verdade, não terá outra chance. Mas aonde vem a heresia que eu quero dizer? Todos nós aqui repousamos na ideia de que nós teremos a vida eterna, que nós viveremos para sempre. Temos ou não temos? Temos, né? Quem tem o Espírito Santo, os irmãos, nós compartilhamos aí 5 capítulos do primeiro epístola de João. Ele fala, quem tem o Espírito Santo tem o testemunho dentro de si, sabe que tem a vida eterna. Mas eu vou me permitir aqui uma reflexão ousada. E se não tiver? E se tudo isso aqui, que tiver escrito aqui, for literatura? E se a vida fosse só essa aqui, tudo que você tem? O que você vai fazer no seu tempo? Uma vez, conversando com um ateu, ele me perguntou, e se você tivesse a certeza cabal de que Deus não existisse? Você ia estar fazendo o que está fazendo? Eu digo que sim, eu disse para ele que sim. Por quê? Porque eu acredito tanto na palavra de Jesus e no homem Jesus e no estilo de vida que ele ensina a humanidade a viver, que ainda que fosse somente para essa vida eu seguiria, eu continuaria sendo discípulo de Jesus Cristo, faria exatamente tudo que eu estou fazendo. Eu creio em Deus, viu, gente? Creio na vida eterna, mas foi isso que eu respondi para ele. Percebe?
Então, às vezes você descansa, as pessoas descansam nessas promessas, nessas doutrinas religiosas, achando que elas vão ter uma outra chance, mas e se não tiverem? Percebe? E se o tempo for uma moeda que cessa para essa vida, você vai desperdiçar o tempo que Deus lhe deu, ou que a natureza lhe deu, etc e tal? Não! Toma posse do seu tempo, adquira a sabedoria, não desperdice a sua vida com coisas que não lhe darão nenhum tipo de retorno. E aqui eu saio da heresia e volto para o Evangelho novamente, principalmente aquelas coisas que você sabe que ficarão para a vida eterna. E o apóstolo Paulo ele diz assim: remi o tempo, porque os dias são maus. O que é remir? Remir é resgatar o tempo, porque os dias são maus. O que ele quer dizer com dias maus? O apóstolo Paulo ele quer dizer que a maior parte das pessoas utilizam o seu tempo para fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus. A maior parte das pessoas, ainda que seja socialmente aceito, a maior parte da humanidade utiliza o seu tempo para fazer aquilo que não é bom aos olhos de Deus. E ele dá uma ordem para a igreja, que você deve remir o tempo. E a Silmara anotou uma vez na Bíblia dela, quando eu disse que remir o tempo é resgatar o tempo para que ele deixe de ser utilizado para o mal e seja utilizado para a glória de Deus. E você diz assim: por que utilizar o tempo para a glória de Deus? Porque se você utilizar o tempo para a glória de Deus, aquilo vai redundar em felicidade para você. Porque o homem, a finalidade última do homem é glorificar a Deus. Quando você faz coisas que glorificam a Deus, que Deus é glorificado, é injetada vida em você e em mim, porque Deus é o doador da vida. As coisas só têm sentido em Deus. O céu se torna mais azul, o mar se torna mais desejável, a grama se torna mais verde, a natureza se torna mais acolhedora, as amizades se tornam mais intensas, os casamentos se tornam mais viáveis, e as amizades se tornam uma manifestação do reino de Deus, porque ele diz que quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome, lá ele está. Então a vida passa a ter mais intensidade, mais alegria, mais sabor, porque os discípulos eles comem com singeleza de coração, dando graças em todo o tempo, repartindo o seu pão e glorificando a Deus em tudo. Por isso que suas vidas não são destruídas, porque eles passam a viver para a glória de Deus. Cada instante da sua vida, cada momento da sua vida foi resgatado por Jesus Cristo naquela cruz, para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos, mas vivêssemos por aquele que nos remiu e nos glorificou, e nos predestinou, e nos elegeu, e nos chamou para vivermos para a glória dele. E a vida passa a ter intensidade, a vida passa a ter sabor, a vida passa a ter alegria. Os projetos, ainda que não funcionem, eles dão certo, porque são feitos em Deus. Remir o tempo. Remir o tempo. Deus é amor. Nós lemos lá, 1 João capítulo 5, a afirmação mais bombástica da Escritura Sagrada é que Deus é amor. A definição ou uma tentativa de amor você consegue lá em 1 Coríntios capítulo 13. O que significa dizer que Deus é amor? Significa dizer que tudo, absolutamente tudo que você fizer com amor verdadeiro irá ficar para a eternidade, porque o amor é da essência de Deus. O amor é da essência de Deus. Se você amar verdadeiramente os seus filhos, com amor, não só de palavra, mas de atos, de atitude, esse amor, essa atitude, ela fica para a eternidade,
porque foi para isso que Deus chamou os pais a amarem os seus filhos. Agora, se você desperdiça os dons dos seus filhos, se você traz tristeza para os seus filhos, traz angústia para os seus filhos, esses atos são desperdício de tempo. Se você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, esse ato fica para a eternidade, porque você se torna um símbolo vivo daquele que é o cabeça de todas as coisas, Cristo, e que deu a sua vida para remir a sua igreja e apresentá-la pura e sem mácula diante de Deus. É um ato simples ali, doméstico até, mas se feito com amor, ele fica para a eternidade. Eu não gosto muito daquilo que eu faço no meu trabalho e tal, mas faça com amor. Faça com amor as coisas do seu trabalho. Eu não gosto muito disso aqui, mas faz com amor. Quem sabe você começa a gostar. Quem sabe o seu trabalho não se torna tão tortuoso se você começar a fazer com amor e bem feito. Deus pode te abrir outra porta também, mas faça com amor, com fidelidade, com carinho. E esse ato de trabalho, com amor, fica para a eternidade também. Ele fica para a eternidade. Viva com amor as coisas que você faz, o seu ministério, o dom que Deus te deu. Realiza com amor, faz com amor. Se você fizer com amor, você não fará de maneira relaxada. Se você fizer com amor, a palavra do Senhor diz que você terá um galardão no céu. Se fazer de maneira relaxada é problema, porque a Bíblia diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas faz com amor, porque o amor é da essência do nosso Senhor. Então, que nesse ano de 2017, que nós possamos ter o amor como filtro das nossas ações. Se você perceber que o que você está fazendo é porque está empurrando com a barriga, é porque volta para o amor, volta a fazer por amor. Tudo que você não fizer por amor, tudo que nós não fizermos com amor, um dia estoura na nossa cara e traz problema, e não vai ficar para a eternidade. Mas se nós fizermos com amor, ficará, e não será perda de tempo, porque o amor é da essência de Deus. Valorize os tempos com a sua família, valorize o tempo com seus filhos, valorize o tempo com os seus amigos, valorize o tempo com os seus irmãos. Não desperdice o seu tempo demasiadamente em coisas que não te trarão retorno algum, porque o tempo passa. Nós somos como um breve sereno que logo passa. Então, nesse curto espaço de tempo, eu sei que você se lembra do seu pai quando ele não tinha cabelos brancos, quando ele era forte. Chegará a sua vez e a minha também. Algumas jovens crianças olham para o tempo e vê uma imensidão. Puxa, quantas coisas. Quando você chega assim mais ou menos lá nos 40, 50 anos, você olha assim, já passou um bocadinho já vivi, parece que foram até outras vidas. Não, mas foi mesmo, já passou um tempinho. Mas você ainda olha um pouco tal, você tem alguns planos. Quando você chega numa determinada idade, de 60, 70 anos, é cruel falar isso, é a realidade. Você tem mais coisa para olhar para o que passou do que para o que vai vir. Falta pouco. Na nossa atual condição humana, falta pouco. Mas em todas essas coisas, se o jovem não quiser desperdiçar a sua vida, Eclesiastes diz, tem que se lembrar cedo de Deus, porque senão chegarão os tempos em que ele não terá prazer na vida. E que a pessoa mais avançada de idade, se ela teve experiências maravilhosas com Deus, cabe ela passar para as gerações mais jovens. Mas se ela ainda não teve, nunca é tarde para conhecer aquele que é a porta da eternidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nesse ano de 2017, nós não desperdicemos o nosso tempo, nós não rasguemos o nosso tempo, mas que a gente possa plenamente remir o tempo para a glória do Senhor e viver em amor. E se nós vivemos em amor, seja na amizade,
seja no ministério, seja no trabalho, seja no namoro, seja no casamento, seja em todas as relações, se nós vivemos o amor, não será desperdício de tempo. Que nós possamos não desperdiçar o tempo e viver amor em 2017, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos ficar em pé, em nome de Jesus.